2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu quero, nesta noite, pensar com vocês sobre um tema que já conversamos aqui há algum tempo atrás e que nós precisamos sempre voltar a ele. E eu quero fazer isso hoje à noite aqui com vocês, que é a respeito do juízo final. Nós não podemos esquecer, como cristãos, do dia do juízo final. E eu quero, como introdução, repetir aqui o que eu disse há 2 semanas atrás para mais de 100 mulheres aqui na igreja. Eu comecei naquela ocasião falando sobre a Bíblia. Eu disse naquele dia que o cristão, ele tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia é o livro que gera fé. Gera fé em Deus através de Cristo Jesus. E é na palavra de Deus que você vai encontrar o ensinamento para a aplicabilidade dessa fé, ou seja, a prática da tua fé. É na palavra de Deus. De modo que, se alguém aqui, hoje à noite, de alguma maneira se julga cristão e ainda não tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, eu quero começar essa reflexão lançando mais uma vez um desafio, e é o primeiro e grande desafio para a sua vida nesta noite. Qual é o desafio? Tornar a Bíblia Sagrada o livro número 1 de sua vida. E eu vou lhe explicar por quê. Porque para o cristão, e se você é um desses cristãos, se você é um cristão, por que eu devo ter a Bíblia como livro número 1 na minha vida? Porque a Bíblia, ela é proveitosa para ensinar a minha vida, para redarguir, ou seja, dar resposta de modo argumentativo, para corrigir e para instruir em justiça. Por isso, eu preciso ter a Bíblia como o livro número 1 na minha vida. Para o cristão, a Bíblia é luz para o seu caminho. E se isso ainda não for real em sua vida, seu primeiro desafio hoje aqui é esse: tornar a palavra de Deus a sua regra de fé e de prática. Não é simples,
como alguns possam até estar pensando. Isso é fácil. Não é. Precisa muita disciplina, autodisciplina. Precisa muita convicção. Precisa muita força de vontade pessoal. Precisa de muito empenho. Precisa abrir mão de algumas coisas para que isso se torne real na nossa vida. Portanto, quero convidar você hoje à noite a tomar essa decisão aqui. Faça da Bíblia Sagrada o seu livro primeiro, o livro que você irá usar como o seu manual diário na obtenção e na manutenção de sua fé. Desafio que eu estou lançando aqui para você. A decisão é sua. Na palavra de Deus, na Bíblia, você cristão irá encontrar orientações muito claras a respeito de Deus e a respeito do ser humano. Orientações claríssimas. Nessas orientações, a palavra de Deus mostra o que precisamos saber sobre o fim de tudo. Então, usando hoje à noite a palavra de Deus, eu quero mostrar para você o que diz esta palavra, que deve ser a nossa regra de fé e prática a respeito do juízo final. O juízo final, ele é descrito na Bíblia como o julgamento do grande trono branco, onde todos, pequenos e grandes, terão de comparecer. Duvida? Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Viu? Preste atenção no que Deus quer falar para você nessa noite. Não estou dizendo aqui que Deus vai falar para quem ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu estou dizendo que Deus vai falar para mim e para você nessa noite. É um assunto sério aqui. O juízo final. O juízo final é descrito na Bíblia como o julgamento do grande trono branco, onde todos, pequenos e grandes, terão de comparecer. Só tem um grupo de pessoas que não irá. E você vai entender depois, na medida em que for compartilhando com vocês aqui. Ninguém encontrará lugar aonde se esconder diante dos olhos de Deus. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Olha só, quem diz isso é a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, o versículo 13. Não tem como se esconder da presença de Deus. Ouça o que diz a palavra de Deus. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Não há nada
que nós podemos esconder dos seus olhos. Ninguém irá encontrar lugar aonde se esconder diante dos olhos de Deus. Está ciente disso? Ainda não? Então olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o juízo final será verdadeiro. Acontecerá. Autêntico. Daniel capítulo 7, o versículo 10. Lá no passado os profetas falavam sobre isso. O dia do juízo final foi descrito pelos profetas. Eu vou citar só Daniel aqui. Ouça o que diz a palavra de Deus, Daniel 7, versículo 10. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel, lá no passado, falando que está narrado em Apocalipse. Eu estou dizendo isso porque talvez você ainda tenha dúvida de que esse dia acontecerá. E eu não quero que você chegue lá e dizer assim, lá na minha igreja não me avisaram desse dia. Hoje à noite eu estou te avisando aqui, mostrando na Bíblia que esse dia será verdadeiro. Os profetas falavam sobre ele. Em João, Evangelho de João capítulo 5, versículo 9, o próprio Senhor Jesus descreveu, ou narrou, ou disse, ou falou sobre isso. Presta atenção, João 5, 29. E sairão das suas sepulturas aqueles que fizeram o bem, vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Que triste isso. Os profetas falaram, Jesus falou. Tempos depois de Jesus, os apóstolos também falaram sobre esse dia. Olha lá Romanos capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 5. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos visitantes, o dia do juízo será verdadeiro. No juízo final, todos os homens ímpios irão participar. Todos os homens ímpios irão participar. Eu vou mostrar para vocês a razão disso. Por que todos os ímpios vão estar nesse dia? Lucas 10, versículo 16. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Primeira razão por que os ímpios irão participar. Conhece algum ímpio? Ímpio é aquele que rejeita a Cristo, e essa é a razão pelo qual ele estará lá. A palavra de Deus está dizendo que eles irão participar do juízo final porque rejeitaram a Cristo. E eu pergunto para ti: você já entregou a sua vida a Jesus? Você tem Jesus já como teu Salvador e Senhor da sua vida? Ou você continua rejeitando ao Senhor Jesus?
Eu estou mostrando na palavra de Deus. E se você, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser da Igreja Batista Maranata para ter a Bíblia como regra de fé e prática. Se você, independente da placa de igreja, está aqui nessa noite, se julga, entende que você é um cristão, você precisa ter a Bíblia como regra de fé e prática. Não tem como dizer que eu sou cristão e você não usar a Bíblia. Se você não usa a Bíblia como regra de fé e prática, dizendo que é cristão, você não é cristão. Você é tudo menos cristão. Para o cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que diz que é de Cristo, aquele que quer fazer as coisas de Cristo, aquele que acredita em Cristo, aquele que acredita em Deus, aquele que crê em Deus, precisa ter a Bíblia como sua regra de fé e prática. Não é um homem, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é a igreja, não. É a palavra de Deus. Nessa palavra de Deus, você vai receber a orientação para a sua fé, para você ter fé nesse Deus e a manutenção dessa fé. E o que a Bíblia, essa palavra, está dizendo é que no juízo final, todos os homens ímpios, homem e mulher, seja grande ou pequeno, irão participar do juízo final. Por quê? A razão pelo fato de serem ímpios é que rejeitaram a Cristo. Quer ver um outro texto? Romanos capítulo 3, o versículo 9 ao 20. É um texto de 11 versículos, mas é importante ler, porque lá você vai entender que irão participar do dia do juízo final, porque não se arrependeram de seus pecados. Ouça o que diz a palavra de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sabe por que o ímpio estará lá? Porque não se arrependeu do seu pecado. Suas obras, nossas obras são más. Nesse texto você pode ver que não há um justo sequer. Está falando para nós. Para ser justo, precisa entregar a vida para Jesus para ser justificado por Ele, para ser limpo por Ele. Se isso não aconteceu, você estará nessa lista aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que você ama lá na sua casa e que ainda não é de Jesus? Então agora você já tem o segundo desafio nessa noite. Ver se você é de fato um salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, para não fazer parte dessa lista. O texto está dizendo que essa turma que não se arrependeu do seu pecado vai estar no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 confirma isso. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Se você rejeitou a Cristo, se você rejeitou a Cristo,
se você não se arrependeu dos seus pecados, o seu nome não estará escrito no livro da vida. E aí o texto de Apocalipse 20, versículo 15 diz que o camarada, o indivíduo, o homem ou a mulher, o menino ou a menina, que não se arrependeu de seus pecados, que rejeitou a Cristo, não estará lá o seu nome no livro da vida. Não estando, pode estar aqui na igreja, pode estar lá na outra igreja, pode, se o teu nome não estiver no livro da vida, a Bíblia está dizendo que você será lançado no lago que arde fogo e enxofre. Alguém pode perguntar, mas e o amor de Deus que nós cantamos aqui? O Igor insistiu no amor de Deus. Está exatamente acontecendo aqui agora o amor de Deus, nos dando essa oportunidade de reverter essa situação dura, triste e eterna para uma situação alegre, feliz e também eterna com Cristo. No juízo final, ninguém escapa. Eu já falei um pouco sobre isso, olha só, Mateus 22, versículo 13. Não haverá ninguém para te defender. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O bom seria ler uns 2, 3 versículos. Tem como você ler uns 2, 3 versículos antes? Do banquete de casamento? Isso. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Será um momento, queridos, de dor. De dor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não faço nem... Tentei imaginar essa cena, como seria, eu não consigo imaginar. Sabe o teu sofrimento que você já teve na sua vida? Aquele sofrimento maior, ou que você está tendo, não é nada comparado a esse momento aqui. Não vai ter ninguém para te defender. Por isso a Bíblia diz que o dia aceitável da salvação é agora, é hoje. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Para o lago que arde com fogo e enxofre. Para lá irão. E aí eu disse uma vez, eu fiquei impressionado com o que um pastor certa vez disse, e eu já disse isso aqui na igreja. Então tu imagina nesse lugar, passou um ano, 365 dias lá. Aí você diz assim: puxa, férias agora. Não sai. Passam 10 anos, você diz: não, agora dá uma chance, né? Agora eu vou dar uma escapadinha. Continua lá. Vai se cumprir. Porque tudo que a
e a volta de Jesus vai acontecer. Então eu quero convidar você nesta hora a tomar uma decisão hoje à noite, de arrepender-se dos seus pecados, de entregar a sua vida para Jesus. E a Bíblia faz mais um convite. Hebreus capítulo 12, versículo 14. É um convite para a igreja. Um convite para a igreja de viver em santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Olha o que diz a Bíblia. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus está nos